A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver o vídeo depois, para quem for ver o vídeo na parte da noite, da tarde, né? Mas estamos aqui louvando ao Senhor por mais um amanhecer, através da tua bondade e tua misericórdia, que é infinita e dura para sempre, e nos colocou de pé em mais uma manhã. Isso se chama graça, isso é poder de Deus sobre nós. Se nós nos atentarmos um pouquinho só, né, um detalhinho simples, que não foi o despertador e nem o barulho na cozinha que te acordou, nem o barulho do teu filho, foi Deus te dando graça mais um dia para você viver aqui nessa terra, e para a glória dele ser manifesta na tua vida. Tudo que você for fazer aqui, desde o teu levantar até o teu deitar, é para a glória de Deus ser vivida, ser vista e vivida na tua vida. Porque Deus quer te usar de uma maneira ou de outra em outras vidas. Não tem outro sentido do porquê você está de pé até agora. Se você ainda não se rendeu aos pés de Jesus, Deus está te esperando você vir até Ele. Se você já está com Cristo Jesus, é mais um dia de você buscar cada vez mais estar firmado em Cristo Jesus. Se você já está vivendo sobre os princípios, no caminho, servindo, é mais um dia para você acrescentar mais lenha nova no teu coração, que já veio a oportunidade, mais um dia de você buscar, para que as lenhas sejam renovadas e o fogo continue queimando continuamente, de você continuar cada vez mais enraizado em Cristo Jesus. Aleluia! Não tem outro sentido de você estar de pé, a não ser adorar a Deus. E tudo que tem fôlego, todo ser que respira na face da terra, Salmo 150, versículo 6, louve ao Senhor. Ah, mas e as outras coisas? Alguém tem que trabalhar, alguém tem que fazer isso, Eu entendi, amém, glórias a Deus. É normal pessoas que ainda não estão no corpo de Cristo falar essas coisas, ou pessoas que ainda não foram libertas por inteiro falar essas coisas também. Se eu não correr, ninguém corre, se eu não buscar, ninguém busca. Mas espera aí, em nome de Jesus, aqui, rapidinho, quem te acordou? Quem te deu saúde para essas coisas todas que você está aí sendo, às vezes, até levada para mais longe de Jesus por causa de tantas coisas que você está arquitetando, planejando, agenda disso, agenda daquilo, vou fazer um bico lá, vou fazer outro aqui, mas quem está te dando suporte para você ser conduzido em todos os seus afazeres? É a misericórdia de Deus, que é as causas de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Então, antes de você se preocupar com suas coisas pessoais, suas coisas profissionais, com tudo na tua vida, lembra que antes de tudo isso acontecer, Deus teve que te dar mais uma oportunidade divina. Então ora a Deus para que você reconheça essa oportunidade e engrandeça o nome sobre todos os nomes, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como Ele ser seu Salvador se você não permitir Ele ser o senhorio da tua vida. Amém? Ele se torna Salvador seu quando Ele assume o controle do Senhor na tua vida. O que é Senhor? Dono. O que é Senhor? Que tem o controle, que tem autoridade. Aleluia. Foi pago um preço de sangue pela minha e pela tua vida. E esse preço quem pagou foi Jesus na cruz. Então a sua vida, a tua alma, se ela não estiver na mão de Deus através de Jesus, você precisa ser resgatado das garras desse mundo maligno que pertence ao inimigo. Você precisa sair dessas garras. O que é essas garras? Coisas que te afastam de Deus, coisas que te afastaram de Jesus, coisas que te afastam do encontro genuíno com Jesus na cruz. Porque se você tiver um encontro genuíno com Jesus na cruz, quando eu falo é cruz, quando você nega a si mesmo e toma, ali uma posição de se entregar para Deus em nome de Jesus, as coisas vão sair da tua vida que estavam te prendendo, áreas vão ser libertas na sua vida. Por isso que o inimigo te manobra, te coloca coisas que aos teus olhos parece ser boa e faz até você falar que é bênção. Mas o que é bênção, irmão? Bênção é algo que te aproxima da presença de Deus, não que te afasta. Você fala que é abençoado, isso, aquilo, mas você não está em Cristo, você não está com a tua vida na mão de Deus. Que bênção é essa? Tem bênção que pessoas tratam como bênção, mas na verdade é maldição. Isso é verdade. Eu oro a Deus que o Senhor abra os teus olhos rápido para que você enxergue, que você está vivendo momentos, que parece ser prazeroso, mas são curtos. E você busca se encher cada vez mais dele, mas não se enche, porque só Jesus que completa. Ele é fonte de água viva. Amém? O sentido de você estar de pé hoje, se você já está em Cristo Jesus,
é para você estar cada vez mais firmado, amém? Buscando dependência no Espírito Santo. Se você ainda não se entregou totalmente, até frequenta um culto ou outro, né? Mas ainda não tem o hábito, tem o costume de uma vida de oração, uma vida de meditação, ainda não se rendeu por inteiro, porque tem coisas que você acha que não tem nada a ver, mas é essas coisas que você tem que mandar embora, e essa decisão é você quem toma, que seja uma oportunidade para você hoje. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Vamos de palavra, em nome de Jesus, para que o tempo dê certo e acaba na hora certa e o tempo não ultrapasse. Amém? Que a gente começa a falar, né, no Espírito, né, o Senhor vai falando e a gente tem que estar entregando, porque a palavra do Senhor não torna vazia. Então, a partir do momento que a gente nos coloca na presença do Senhor, em Espírito e em verdade, através do Espírito Santo, Ele vai alcançando vidas que estão com o ouvido afiado, alinhado, terra-céu. Amém? A palavra do Senhor diz também que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Cafezinho. Irmãos, Marcos capítulo 7. Aleluia. Ontem à noite peguei a biblinha do meu filho, entregou para mim, eu fui olhando ali no sofá, o Senhor me levou lá em Marcos. Eu quero meditar no versículo 1 até o versículo 9 com os irmãos. Depois eu quero passar aqui o que o Senhor ministrou no meu coração para estar partilhando com vocês, para edificação do corpo de Cristo, né? Se você está no corpo de Cristo, temos que ser edificados, aleluia, e a palavra nos edifica, a palavra nos fortalece, a palavra nos traz clareza de todas as coisas, porque ela é luz para o nosso entendimento e lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Seja a luz onde você estiver, para que lugares escuros sejam despertados, para que lugares que são trevas sejam libertados através da tua presença em Cristo Jesus. A tua firmeza com Jesus, o teu entregar com Jesus envolve vidas que precisam ser libertas. Aí você fala, como assim? Através da tua vida na mão de Deus por inteiro, vidas vão ver que Deus vive na tua vida. Diferente de pessoas que às vezes te vê como um mais ou menos. Eu vejo ele saindo, mas rapaz, você ouviu o que acontece aí? Meu Deus, né? Tem diferença de eu frequentar e de eu ser, aleluia. Então seja a igreja fora da igreja, amém? Marcos capítulo 7, aleluia. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, ajuntaram-se a Jesus. Jesus era perseguido o tempo todo, irmãos. Onde ele parava, ao mesmo tempo ele curava, fazia milagre, mas tinha ali uns enviados de Belial para tentar acusar ele de algo. O tempo todo, onde ele parava. E às vezes nós pensamos que com nós vai ser diferente. Oh, Deus maravilhoso, Ele é a nossa cobertura. Aleluia. Ontem a palavra foi pregada, Provérbios capítulo 30, versículo 5. Tua palavra é pura, tua palavra é perfeita. Escudo para aqueles que nele confiam. Eu confio, então ele tem sido meu escudo, e se você confia, ele tem sido teu escudo. Descansa no Senhor e continua marchando, confiante. Aleluia. Quando eu falo confiante, é confiar no Senhor, não na sua confiança, mas sim na de Deus. Amém? E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Versículo 2. E vendo que algum dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, não lavavam as mãos, os fariseus os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando tradições dos antigos, tradição não é mandamento, tradição não é princípio, aleluia. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, voltam de algum lugar, aleluia, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar os copos, jarros, vasos, metal, as camas. Aquele talento por fora, brilhando, intacto. Vai pegando em nome de Jesus. Versículo 5. Depois perguntaram dos fariseus e os escribas. Tudo isso para Jesus, né? Tentando colocar Jesus ali na parede. Deus. A palavra do Senhor nos dá escape. Ele é fiel. Junto com qualquer prova, Ele vai mandar um escape para nós. Assim é na nossa vida. Junto com qualquer situação, vai ter sempre uma direção para você sair dela. Porque Jesus é na tua vida. Aleluia. Versículo 5. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Por que não andam os seus discípulos conforme as tradições dos antigos? Porque não andam seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar. Porque não anda na nossa cultura, na nossa tradição, coisas que nós inventamos da nossa
cabeça e exigimos que o povo faça, porque eles não andam assim, porque eles eram discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus não anda conforme o padrão do mundo, discípulo de Jesus não anda conforme tradição, discípulo de Jesus não anda conforme o mundo secular, é na contramão, aleluia. E se você está andando conforme alguns rudimentos mundanos, é uma boa hora para você se colocar mais firmado com Jesus, amém? Os fariseus perguntando, por que eles não andam assim? Porque eles andam com Jesus, aleluia. Então um filho, um filho convertido que aceitou Jesus na tua vida, não tem como ele andar fora da conversão, ele vai andar convertido no caminho de Jesus, amém? E eles não lavam a mão por lavar. E Jesus respondendo, disse-lhe bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com o lábio. Ó Jesus pregando Bíblia, Jesus é a Bíblia, né? Ó Jesus nas Escrituras, lá em Isaías, bem que Isaías profetizou sobre vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com o lábio, mas o seu coração está longe de mim. Pode falar que adora, pode falar que Deus é bom, mas por dentro está entregue totalmente a tua carnalidade, ao teu eu, ao teu jeito. Não tem da parte de Deus dentro, só da boca para fora. É forte, hein? Aleluia. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens, porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição de homens. Deixando de servir o mandamento de Deus, eles se sujeitam a servir a tradições de homens. Acontece isso nos dias de hoje? Acontece, irmãos, é muito sério. Porque quando você não lê a Bíblia, quando você não medita na palavra, e você segue ou está sobre um rebanho de um líder espiritual, de um pastor, de um diácono, seja quem for, você está numa congregação, se você não buscar examinar as Escrituras, pois elas testificam de Cristo, aleluia, você vai se cair, às vezes, preso em rudimentos e palavras de homens, doutrinas de homens. Eu não estou falando que uma pessoa que prega a palavra de Deus, ela pega a palavra usada para pegar a palavra. Mas tem gente que às vezes distorce e acaba colocando a doutrina dele ali em cima da palavra. E é coisa que não está escrita, e a pessoa fala que a pessoa tem que fazer. E se a pessoa não tiver nas escrituras lendo a palavra, o que está saindo dali, ela vai fazer. Por isso que Oséias 4:6 vai falar o seguinte, meu povo carece, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Busque ler a palavra no Espírito, antes de ler a Bíblia, Espírito Santo revela cada versículo, cada capítulo, cada linha, cada página que o Senhor permitir que eu examine aqui, dê clareza de tudo que o Senhor está falando comigo, para que eu possa entender. Amém? Aleluia. Em vão me honra. Prefere se render a tradições de homens do que os mandamentos de Deus, como lavar dos jarros, do copo, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. Imagina, religiosidade. Esse tempo do qual eu estou lendo aqui, 2025 anos atrás, nos dias de hoje se repete. Por isso que temos que ser luz em meio às trevas. Temos que ser cristão e não religiosos. Temos que ser servo, filho e discípulos. Aleluia! E muitas coisas como essa. E dizia-lhes, bem invalidais os mandamentos de Deus, para guardar as vossas tradições. Você imagina se invalidar o que está escrito para guardar o que você acha que é? Não, eu sigo isso porque meu pai, meu avô, que não sei o que, e isso eu não quebro. Misericórdia, eu repreendo desde já em nome de Jesus. Você não pode quebrar sua aliança com Deus através do Filho que foi enviado por mim e por você. Isso você não pode quebrar. As outras coisas, meu Deus. E por muito tempo, né, irmãos, pessoas andaram, querendo ou não, sendo ali presa fácil em cima disso, por tradições familiares, que vinham. Enquanto não levantar um para quebrar, aleluia, isso vai passando de geração em geração. Assim como fala em Deuteronômio, né, se obedecerdes, me ouvides, repete muito isso. Comerás o melhor dessa terra, tudo te irá bem, aleluia. Porém, se não obedecer, a maldição será sobre ti, sobre geração de geração de... Então tem muitas coisas que a gente não se atenta e vem vindo desde lá de trás. E tem que levantar um para quebrar. Eu oro a Deus que se você é essa luz no meio da tua família, que o Senhor te levante para que você possa viver o propósito de Deus e a tua família não venha mais ser motivo de retaliação de algumas coisas que veio lá de trás. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um cristão, uma vida que aceitou Jesus, que vive em Cristo, ela não segue tradição, ela não segue cultura, ela não segue o que o mundo faz. Está todo mundo fazendo, por que você não vai? Porque eu não sou todo mundo. Porque você não é todo mundo, você é separado, você é escolhido, aleluia.
Amém? Então, você pega essa parte do texto, né, Jesus falando, e eles enquadrando Jesus ali, né? Porque seus discípulos tal, você não fala que é Jesus tal, porque eles comem de qualquer jeito, assim, né? Eles se preocupando ali com o exterior, né? E o próprio Jesus fala que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas sim o que sai de dentro para fora. Eles estavam podres por dentro. E os discípulos de Jesus, numa aparência não muito boa, às vezes, imagina, né? Não tinha ali as roupagens dos fariseus, dos escribas, era cheia de incrementação, franja, né? Umas rouponas chiques. E os discípulos eram com pano, com o que tinha ali, porém cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Aleluia. Nos dias de hoje, às vezes preocupamos mais com as vestes exteriores, às vezes nos preocupamos mais com o que vão achar, com o que vão falar, e às vezes esquece de cuidar de dentro. É por dentro que você tem que estar cheio, é por dentro que você tem que estar renovado, restaurado. Por fora você pode tentar levar uma camuflagem que uma hora, ó, vai estourar, vai falhar e vai ser pior. Então, seja cuidadoso no teu interior com Cristo, né? Se preocupe com o teu interior. Está renovado, tratado, curado. Ele quer visitar áreas na sua vida do qual você não permitiu ele tocar até hoje. E às vezes você está com Cristo, você está com Deus, você tem frequentado reuniões, você está, mas tem área que ele quer entrar para poder curar, e quando chega nessa parte você acaba não deixando. Aleluia. Isso é uma opressão que o próprio inimigo vem colocando na cabeça, na mente de pessoas, achando que assim não tem nada a ver, assim pode ir. Vigia, irmão, vigia e ora. Deus enviou Jesus para nos libertar, porque você está andando preso com isso, com aquilo. Amém? Então eu vou passar a reflexão que o Senhor colocou no meu coração em cima desse texto, baseado em doutrina cristã, em princípios e sobre tradições e mundanismo, coisas seculares, coisas que pessoas às vezes estão carregando junto no cristianismo. Junto a pessoa vive o cristianismo, ela vive como um cristão, mas ela está carregando algumas coisas do mundão. E por isso que às vezes impede um agir de Deus, um milagre, uma benção, não que tenha tamanho a benção, né? Mas às vezes um destravar maior na tua vida. Porque tem coisas que às vezes você está carregando como tradição, acompanhando a família, acompanhando a avó, acompanhando o bisavó, acompanhando... Não, pelo amor de Deus, esse fardo não é seu. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor me deu um tema em cima dessa mensagem. Pessoas que servem a Cristo não andam e nem praticam tradições de homens. Aleluia, cultura, padrão estabelecido por homens fora da Bíblia, não, isso já é seita, né? O cristão, ele vive princípios, e eu estipulei aqui da parte do Senhor, ele foi falando, eu coloquei como 3 pontos, ora Deus que dê tempo, 17 minutos, discípulo de Jesus segue a Jesus, e não os rudimentos do mundo, tradição, moda, cultura, aleluia, ou o tal do todo mundo faz. Se você morreu para a tua vida antiga e vive uma vida nova, se você morreu para a sua natureza adâmica e vive uma vida em Cristo Jesus, você é nova criatura. As coisas passadas não fazem parte da sua vida. Isaías 43:18. Eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Às vezes você não vive o novo por você ficar pegando coisas lá de trás. Aleluia. Desde já eu oro daqui, em nome de Jesus, para que seja repreendido esse fardo, essas bagagens passadas, que não atrapalhe você de viver o novo de Deus. Amém? Primeiro ponto, discípulo de Jesus segue a Jesus e não os rudimentos do mundo. Moda, secular, todo mundo está fazendo, porque você não faz, porque eu não sou todo mundo, porque você não é todo mundo, você é separada, filho, filha, amém? Toma posse, tem um selo, tem a marca do Espírito Santo aí, amém? Pessoas têm que ver a luz de Cristo que é manifesta na tua vida. Ah, mas por que pessoas têm que ver